Capítulo 8, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Diz assim: Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado, olha, preste muita atenção nisso. Tenham cuidado de não se esquecer, olha só. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que, depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Diga amém. O que Deus colocou em meu coração para falar nessa noite, faz muito tempo que eu não prego sobre isso. Há um mês atrás eu fui convidado para um evento que será sábado agora, no qual o nome da conferência chama Conferência Saúde. E começa na sexta, sábado e domingo. Eu falo sábado. Foi-me convidado para falar sobre dois temas: lealdade na liderança, baseado no livro. Então eu vou ter um tempo de tarde de 2 horas. E no horário da noite, mais 2 horas, e eu vou falar sobre as finanças bíblicas. Quando me veio esse tema, esse amigo que eu conheci na viagem que nós fizemos para Israel, e eu comecei a estudar essa palavra. Eu comecei a rabiscar alguma coisa dessa palavra. E eu não achei correto pregar essa palavra para a igreja do meu amigo, sem ainda ter pregado essa palavra aqui para o povo que eu lidero. Tem alguém aqui ou não? E aí eu estudei a palavra, e essa palavra é o que eu quero pregar aqui hoje. E sábado eu vou estar pregando ela para o povo da igreja chamada Graça Church, lá em Jundiaí. Um dos grandes desafios, eu vou colocar Deus, um dos grandes desafios de Deus, mas Deus não tem desafio. Vamos melhorar essa frase. Um dos grandes desafios nossos é quando Deus nos abençoa. É quando Deus coloca recurso na sua mão. É quando Deus aumenta a sua posição financeira. É quando Deus pega alguém que ganhava salário mínimo e, é claro, pelo esforço, pela dedicação e pela bênção de Deus, depois de 3 anos,
2 anos, depende do negócio, foi tão extraordinário, e ele está ganhando 50 mil por mês. Um cara que há 3 anos atrás ganhava 5, 3 anos depois o negócio dele estourou, e ele está ganhando 50 mil por mês. Um cristão. Só que aí a vida dele começa a mudar. A cabeça dele começa a mudar. As influências que vão sobre ele começam a mudar. As pessoas começam a mudar. E quando ele não tem mais nada para mudar, ele chega à devida conclusão, de tanto que ele mudou. Eu não combino mais com igreja. Eu não combino mais com esse meio. Que domingo eu tenho um compromisso, sou um voluntário. Eu não combino mais. E todo aquele irmão ou irmã que gastou sua vida ali, vestindo o reino, e orando, e clamando, e chorando, e fazendo campanha, de repente, que não é nunca de repente, ele perde esse conselho, porque Deus é quem dá esse conselho. Gente, deixa eu falar uma coisa, vocês cuidado, porque eu vou abençoar vocês vão morar em casa boa, vai aumentar seu rebanho, vai aumentar seu patrimônio, vai aumentar seu ouro, vai aumentar sua riqueza, sua prata, sua influência, seu salário, mas, como se ele dissesse assim, pelo amor de mim mesmo, não se esqueçam que sou eu que faço isso. Não se esqueçam que não é a tua capacidade, que não é somente o teu esforço, porque a Bíblia diz o quê? Em vão vigia o sentinela. Em vão, se o Senhor não guardar. Ele não está dizendo que o sentinela não tem que guardar, ele está dizendo que é em vão se o Senhor não guardar. Eu resumiria tudo isso que nós lemos assim: não permita que as realizações na terra roubem de você o seu coração do céu. Vamos repetir essa frase? Diga: eu não vou permitir que as conquistas da terra roubem o meu coração do céu. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Porque, irmão, na hora da casa boa, na hora do carro bom, da casa na praia, do dinheirinho no bolso, do limite do cartãozinho maior, do sítio, do pacotinho da decolar de viagem. Nessa hora é que vale aquele texto que Jesus disse: aonde você colocar o seu coração, ali estará o seu tesouro. É ali, ó. É ali. Escute. Deus é sabedor do coração do homem, sim ou não? Sim ou não? Então ele avisou lá quando ele tirou o povo do Egito, escravo, sem sonhos, 400 anos ralando. Ele falou: gente, vocês não têm noção o que seus antepassados viveram. Você não tem noção. Mas deixa eu falar uma coisa: o que eu vou levar vocês a viver, vocês têm que ficar muito atentos para vocês não se esquecerem de mim. Deus avisou, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele avisou. E esse aviso, compara esse aviso para a época. Eles não tinham nem 0,1% do que nós temos hoje para roubar o coração da gente. Eles não tinham 0,1% dos recursos que nós temos. Gente, não existia supermercado, não existia geladeira,
Ele tinha que matar um bicho hoje e já comer logo. Não tinha essa, ô pai, vê um tênis para mim que o meu... Não tinha. Não tinha. Hoje, a gente tem muita coisa para roubar nosso coração. Muita coisa. Eu já vi tanta gente colocar na internet, final de semana, maratonando a série e tal. Deitado no sofá, comendo pipoca, refrigerante e tal. Eu já assisti, assim, alguns finais de semana, muitos capítulos, não estou condenando. Só que há um desequilíbrio. Porque para isso, a gente tem tempo, a gente tem ânimo. E uma vez no ano, 12 horas, uma vez a cada 2 meses, 1 hora e meia de oração na igreja. É o empresário que entra no carrão dele e viaja 12 horas para chegar lá em Caldas Novas, que são 12 horas de carro. E ele não consegue ficar 4 horas num evento. Eu não sei você, mas se eu programar uma viagem, eu preciso programar com 10 meses, dependendo da viagem, 1 ano, dependendo, nem dá para programar, mas vamos colocar 10 meses para organizar, para fazer um parcelamento, para juntar um dinheiro, para ir. Ou seja, eu marco hoje uma viagem que eu vou fazer daqui a 10 meses. E quantos conseguem marcar na sua agenda que vai ter um evento daqui a 2 meses na igreja, para ele estar? E aí quando você fala assim, ô irmão, vai estar, eu tenho que ver mais perto por causa da agenda. Finanças bíblicas não tem a ver com dinheiro, irmão. Finanças bíblicas tem a ver com o coração da gente. Finanças bíblicas não tem a ver com quanto você tem no bolso. Finanças bíblicas tem a ver com quanto você tem no seu coração. Será que dá para ter um amém mais ou menos flexível aí? Porque veja só, eu estou indo lá na Graça Church levar essa palavra. Eu seria hipócrita de chegar lá sem ter derramado na vida da igreja aqui. Amém, amado? Preste atenção nisso. Mas eu entrego meu dízimo e a minha oferta porque eu quero ser salvo. Então você não vai precisar mais entregar. Nossa, ficou até com a carinha feliz. Até que enfim eu vi sorriso. Sim. Você entrega para ser salvo? Não está isso na Bíblia. A Bíblia diz que para ser salvo, você tem que confessar a Cristo. E não entregar teu dízimo. E não entregar a sua oferta. E não participar de um desafio. Alguns ministérios aqui vieram me procurar, que está precisando fazer um investimento. Eu falei, a gente vai ver isso aí mais para frente. A gente vê com a igreja. Povo próspero, abençoado, amém? Eu falei, aí a gente vê isso. Não, mas não é para esse dia que você vai ser salvo. Ser salvo é Jesus. Agora, como que pode uma pessoa ter a revelação da salvação, algo que ela não viu? E a salvação você não vê. Você vê fruto do seu dízimo, você vê fruto da tua oferta, mas você não vê a sua salvação. Você crê. E como uma pessoa que creu na salvação, não consegue entregar uma parte do que ela recebe. Agora vocês voltaram com a carinha triste de novo. Como que pode um salvo não entender essa revelação? Pense comigo. Você já observou que falar de recursos na igreja é um dos momentos que tem um grupo que está assim, ansioso para saber o que ele vai aprender. Na maioria, são aqueles que estão apertados, que não tiveram desfrute. São a maioria, que estão ávidos por saber uma chave que vai mudar a vida dele, que vai mudar a realidade dele, que não apenas ele vai viver parecido com Jesus, mas ele também vai comer o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? E ele está lá. Mas de repente, aquele que tem um recurso, ele já faz outro tipo de pensamento. Vão tirar alguma coisa minha. Eu tenho condições. Vão tirar algo meu.
Eu ganho bem, vão tirar algo meu. Porque o dinheiro fala, diga, o dinheiro fala. Mais forte, o dinheiro fala. O dinheiro fala. O povo de Deus ele precisa entender que quando ele está aprendendo sobre dízimos e ofertas, quando vê um desafio, 20 pessoas de R$1.000, 10 pessoas de 100 mil, isso não tem a ver com dinheiro. Isso envolve o dinheiro, mas isso tem a ver com um monte de coisa que está por trás. Que tem a ver com aquilo que Deus tem feito na tua vida. É muito bonito o discurso de alguns nessa área, mas ele não é verdadeiro. Ele não é bíblico, mas ele é bonito. Ele é bonito, mas ele não é bíblico. Me explica isso que você está falando na Bíblia, mas ele não é bíblico. Preste atenção nisso. Os dizimistas nem observam o momento da oferta. Os ofertantes nem observam. Porque eles não precisam ser convencidos todos os cultos. Eles já foram convencidos na cruz. Mas aquele que não é convertido, ele sempre precisa ouvir alguma coisa que arrepia ele. Olha, quando eu arrepio do lado esquerdo, eu dou minha oferta. Quando eu arrepio do lado direito, eu dou meu dízimo. Os dizimistas, os ofertantes, os convertidos, eles não precisam se arrepiar com nada, nem se ele sentiu a presença de Deus ou não. Porque ele não vive com base na emoção dele, ele vive com base na palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus está em todo lugar, então ele está aqui também. Que a Bíblia diz que ele habita em você, então ele habita em você. Você não precisa sentir para ele habitar em você, porque quando você o recebeu, ele foi habitar em você. Ah, pelo amor de Deus! Talvez o grande desafio nessa área é que a gente vive muito por sentimentos. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se declarará um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, NVI, e ao dinheiro. Mas essa NVI aí, ela ainda não está tão boa quanto essa aqui, que coloca dinheiro com D maiúsculo. Porque é um Deus. Essas versões variam. Porque Mamon é o único demônio no qual Jesus deu nome. Jesus não deu nome para Tranca-Rua, Zé Pilintra, Maria Padilha, Sete Trevos. Jesus não deu nome desses nomes. Talvez pela cultura, por uma série de movimentos no Brasil, foi dado esse nome, mas talvez nos Estados Unidos é outro nome. Agora esse não. Esse Jesus é quem deu Mamon. Deus Mamon. Por quê? Porque esse Deus, ele quer fazer você esquecer o Deus Todo-Poderoso. Por isso que o dinheiro fala. Quando você vai pegar um dinheiro, se você tem relacionamento com Deus, você não ouve isso. Mas se o seu relacionamento com Deus ainda fica assim meio de vez em quando, Mamon fala no teu ouvido dentro da igreja na hora da oferta. Deixa para a semana que vem. Essa semana você tem uma conta para pagar. Hoje, você não pode. Mas em breve, você vai poder. Hoje, é melhor você deixar outro fazer. A igreja não vai fechar se você não fizer. Isso é verdade. Mas é uma mão falando. E aí você acredita nisso. Ah, eu vou lá, vou colocar uma oferta lá, eu recebi aí 100 mil de herança. Diga amém aí, irmão. Agora eu vou colocar 10 mil lá, eu sei lá o que vai ser feito. Eu não.
Eu vou comprar uns 5.000 de cesta básica, que tem um monte de gente passando fome. É Mamon falando. Não é Deus falando. Você não precisa ter dúvida. Porque o dinheiro fala. Diga, o dinheiro fala. Quando ele é senhor de alguém, assim que a pessoa pensa em colocar dinheiro nas coisas de Deus, Mamon fala. Por quê? Porque Mamon é o senhor daquela pessoa. Ela até quer, ela até tem vontade, mas ela não tem força para isso. Abre as suas mãos aí, abre. Eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ouvir a voz de Deus na tua vida financeira e em todas as áreas da sua vida. Você não pode ficar ouvindo ninguém. É isso mesmo. Nem Mamon, nem ninguém que te leve ao contrário. Eu estava conversando com a minha esposa, vindo agora. Cuidado quando está todo mundo falando a mesma coisa. Agora, quando está todo mundo falando a mesma coisa que está na Bíblia, aí, meu irmão, porque essa conversa que o diabo lançou, que a unanimidade é burra, não cai nesse golpe não, isso é estratégia maligna. Porque todos nós concordamos que Jesus é o Senhor da nossa vida, amém? Então, segundo a mídia, nós somos tudo burro. Todos nós concordamos que se nós partirmos desta vida, nós passaremos a eternidade com Cristo. Quem concorda, diga amém. Ah, não, mas para a sociedade nós somos burros, porque a unanimidade é burra. Então, muito cuidado, porque tem gente que está querendo ter uma opinião divergente, porque a unanimidade é burra. Satanás não é bobo, ele sabe que se ele ganhar aqui, pega o seu dedinho assim, ó. Pega o seu dedinho assim, e bate aqui, ó. E diz assim, se o diabo ganhar aqui, aí você faz assim, ó, ele ganha o resto tudo. Escute. A viúva de Sarepta fez algo incrível. Por quê? Porque ela pega o que é visível e se lança no invisível. Uma oferta. O profeta disse o que para ela? Olha, faz um bolo para mim, que não vai faltar nada para você. Mas a argumentação dela era maravilhosa. Olha, o que eu tenho é para eu comer e meu filho comer e a gente vai morrer. É uma argumentação boa ou não é? É ou não é? Você sabe disso. Eu não sei você, mas tem pais, e eu posso me incluir nisso. Se eu chegar lá e for pegar alguma coisa assim na geladeira, na hora, eu vejo que tem uma. E eu sei que o Daniel ou a Paula pode comer. Agora não o Daniel mais, né? Agora só a Paula pode comer. O Daniel não come mais nada lá. De vez em quando. Mas eu sei que isso aqui, Paulinha pode comer. Eu às vezes não como. E deixo ali. Aí vi que passam 1, 2 dias, dependendo da hora, eu ainda pergunto, ô filho, você vai comer esse negócio aqui? Se não for comer, eu vou comer. Ah, não, eu vou comer amanhã. O que o pai faz? Deixa o outro comer. Esse é pai, isso é mãe. Filho não, filho viu, come, depois ele vê qual que é o problema. É normal. Agora o que eu quero dizer para você, essa viúva, ela teve uma argumentação boa, mas a argumentação visível não teve poder para roubar a colheita invisível que ela teria. Quem está aqui comigo? Eu quero declarar sobre a tua vida, cada semente que você vê, que você lança, vai criar uma semeadura que você não vê, mas que na eternidade já está pronta para vir na tua direção. Já está pronta. E é interessante que eu não vou ler, mas essa viúva, ela diz assim, eu juro pelo nome do Senhor, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Ela envolveu Deus na escassez dela. E porque ela envolveu Deus na escassez dela, e porque ela teve uma atitude de fé, ela colheu o sobrenatural. Mas diga assim, tem um segredo. Mais forte, tem um segredo. Existiu uma palavra do profeta. Eu estou liberando uma palavra para a tua vida. Eu estou liberando uma palavra para o teu destino. Mas eu não posso fazer a palavra cumprir se você não aplicar os princípios da palavra. Eu não vou orar por aquilo que tem princípios que resolvem. Isso é infantilidade. Isso é alimentar um povo fraco.
Eu vou repetir. Quando você alimenta a infantilidade do povo, num mundo como esse, ele se perde, ele está na igreja, ele acredita em horóscopo, ele acredita em reencarnação, mas ele está na igreja, por quê? Porque você não vai criando um povo forte, você vai criando um povo fraco, que você vai mensurando a verdade, você vai mensurando a revelação, a palavra. Por quê? Porque me incomoda ouvir isso. Então a gente vai, entra numa sala, coloca 5 pessoas cheias do Espírito Santo e ensina para elas. Eu já li livros e eu entendo que tem tipos de mensagens que não se devem pregar domingo. Tem um monte de visitante, talvez você veio hoje pela primeira vez. Eu sei disso. E o primeiro dia que você veio numa igreja, foi falado de dízimo e oferta, de sacrifício. Sendo que você precisava ouvir de cura na alma, de Deus, de força, de esperança. Mas, meu amado, o que tem roubado as forças e a esperança do povo é mamão. Nunca estivemos numa época, nos últimos 20 anos, tão em crise, com tantos imóveis leiloados, com tantos carros apreendidos, com tanta gente morrendo por falta de recurso. Porque tem gente que não morre por causa de doença, morre por falta de recurso. É igual gente feia. Sabia que não tem gente feia? Tem gente sem dinheiro. Ah, ninguém te falou isso? Agora, não tem gente feia, irmão. Eu estou na rua de casa. Eu olho um cara bonitão num carro, eu falei, caramba, cara bonitão. Eu olhei, era um Abner. Ele trocou o carro, pegou uma baita de uma caminhonete maravilhosa. Eu falei, Abner, você está bonito aí, mora aí dentro. Ele nem saiu, faz 4 dias que ele está dentro do carro. Não tem gente feia, irmão. Tem gente que desprovida de beleza, mas tudo bem, mas dá uma melhorada. Cada caso é um caso, mas hoje o caso é, mamão não vai reinar na nossa vida. Ah, faz alguma coisa aqui, pelo amor de Deus. Escute, olha esse texto, João 6,9. João 6,9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Digo, o que é isto para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Perto de 15.000 pessoas comeram, mas não comeram porque teve oração. Teve oração. Teve sim, porque Jesus deu graças. Jesus não rogou ao céu pedindo pão e peixe. Então o que que teve? Teve uma entrega, diga, uma entrega. Mais forte, uma entrega. Irmão, tem gente esperando uma multiplicação, mas ele está até hoje na igreja não entregando nada. Ele está cheio de argumentação bíblica que eu não sei de onde, que ele não consegue explicar para a gente. Mas na cabeça dele está cheio de argumentação, que eu ouvi não sei quem, de não sei quem, de não sei o quê, de não sei quando. Irmão, tem muita gente que fala muita coisa boa. E que não é crente. E tem muito crente que está falando muita besteira. E você tem que ter o quê? Discernimento espiritual, conhecimento bíblico, para você saber. Quem está aqui? Olha aqui, no reino de Deus, intenções não valem nada também. O que manda é a intenção. Onde está isso? Me ajuda a pregar, onde está isso? O que vale é a intenção. Algumas pessoas já... mas Abraão teve a intenção e valeu. O quê? Está ruim até para distorcer texto. Abraão teve a intenção.
Abraão teve a intenção, Abraão foi meter a faca no filho dele, irmão. Se o anjo se deu no grita logo, o negócio tinha ido embora. Ele não foi com intenção, ele foi com vontade para o negócio. Quem já ouviu Provérbios, Paulo 27, o inferno está cheio de boas intenções? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Quem conhece esse ditado aí, gente? Pelo amor de Deus, o inferno está cheio. Ah, bom, é porque eu falei Provérbios, eu falei, cara, não tem provérbio, não. Tem intenção, o reino de Deus não tem intenção, não tem vontade. Ah, estou de vontade, agora estou com vontade. Não tem essas coisas. Essas coisas é porque ainda está numa outra fase. O reino de Deus não tem isso. O reino de Deus ou é ou não é. Que passa disso é de procedência maligna. Eu faço ou não faço. Acabou. A Bíblia manda fazer, mas eu não faço. Aí Deus olha e fala assim, esse aí tem chance na vida. Esse ainda dá. Agora o duro é quando a pessoa cauterizou a palavra de Deus. Ela não entende mais nada como que isso aqui possa me atrapalhar. Depende de cada caso. Não, irmão. Jesus disse, a gente precisa ser um bom ouvinte, ótimo. Até para a gente aprender. Como é que nós vamos aprender? Mas depois disso tem que ser praticante. Quem está comigo aqui? Lançar o pão fala sobre acreditar no poder e deixar para receber de volta. Você não vai receber de volta se você não acreditou no poder da entrega. Eu não vou isentar você de administrar bem o que você ganha. Não tem como. O que eu quero mostrar para você é que nós, como cristãos, nós precisamos ter um entendimento claro da palavra. Ah, porque fulano de tal comprou um avião. Ah, porque fulano de tal comprou um helicóptero. Ah, porque fulano de tal comprou... Isso é problema de cada um, isso não é problema seu nem meu. O meu e o seu problema é fazermos o que a palavra diz. Amém, amado? Porque é muito cômodo, lá viu, o pastor fulano de tal apareceu com um Rolex, outro pastor fulano de tal apareceu com uma Ferrari. Isso não é problema nosso. E tem gente que pega essas coisas e coloca ele como isento de qualquer outra atividade bíblica, porque alguém fez alguma coisa que a gente nem sabe se aquilo lá foi ganho, não foi ganho. Isso é problema de cada um. Eu fui 4 vezes para Israel. 4 vezes para Israel. Só eu. Minha esposa foi 2. Eu fui 2 sozinho. As 4 vezes para Israel, hoje, 4 vezes 4 mil vezes 6, 25 mil. Com mais eu e minha esposa, 150 mil, eu fui para Israel. Eu falei assim, nossa, 150 mil. Olha, 4 vezes para Israel, 150 mil. Isso é um medíocre que pensa. Eu não paguei nenhuma das vezes. Todas as vezes alguém pagou. E a última foi os corajosos aqui. Dá um aplauso a Jesus aí. Eu não paguei. Então você não sabe, irmão. Você não sabe. Ah, irmão, não deixa mamão governar a sua vida. Deus quer te multiplicar, Deus quer melhorar a tua casa, Deus quer melhorar seu ouro, Deus quer melhorar, amém? Deus quer melhorar seu carro, Deus quer melhorar seu lote, Deus quer melhorar sua casa na praia, mas não ponha nisso o teu coração. Não ponha nisso. Não ponha nisso. Porque Deus está falando, gente, eu quero fazer tantas coisas na vida de vocês, se na hora que começar a fazer, vocês não se esqueçam de mim. Quem está aqui, diga amém. Escute, a semente morre e o fruto aparece. Diga, a semente morre e o fruto aparece. Mais forte, a semente morre e o fruto aparece. Jesus falou, é necessário o grão de trigo morrer. O problema nosso é que tem muita gente ainda que não morreu dentro da igreja. Está vivo ainda. Então, por ele não ter morrido, ele tem dificuldade em algumas áreas. Porque os mortos não têm dificuldade mais. São os vivos que pensam, são os vivos que questionam, os vivos que criticam, os vivos que procuram estabelecer uma argumentação filosófica para dentro dele. Os mortos não, eles ouvem a voz, Lázaro sai, e ele sai, meu irmão. Porque tem uma voz, meu irmão, tem uma voz ecoando na tua alma, e o nome dessa voz é Jesus Cristo de Nazaré. Mas você tem que dar ouvido a essa voz. E não, mamão. Agora aguça o seu ouvido. Ande em 3 níveis de oferta. Diga 3 níveis.
Vou ser bem objetivo. O primeiro nível é o nível da necessidade. Bem, você tem uma oferta que você dá, esse negócio escorregando aqui me incomoda. Tem um primeiro nível que é o nível da necessidade. Sim. Fizeram um levantamento lá, a gente vai ter que jogar todo aquele equipamento lá de trás fora. Porque não dá mais para arrumar, é antigo e tal. A gente precisa aqui levantar uma oferta. É o nível da necessidade. Alguém chegou para você e falou, olha, eu estou com uma conta atrasada, você não pode me ajudar com R$100? Você vai dar uma oferta para alguém no nível da necessidade. Olha, pessoal, a gente vai precisar colocar um painel solar aqui na igreja, que vai baratear, e a gente está precisando dar uma entrada aqui, e essa entrada fica 30 mil, o que nós podemos fazer aqui? É o nível da necessidade. Necessidade. Está tudo certo. Apareceu uma necessidade, ótimo. Mas quando não aparece uma necessidade? Você só é aquele que está no nível da necessidade. Então, se aparece uma necessidade, você até se sente bem, porque você anda no nível da necessidade. Mas eu quero levar você para outro nível agora. O nível da generosidade. Diga, generosidade. Não, mais forte, generosidade. Daqui a pouco a gente vai entregar a oferta e tal, e de repente você falou assim, puxa vida, essa semana foi tão boa. Puxa vida, eu fiz um negócio, sei lá, eu fui promovido. Ou, olha, eu peguei um exame, e o exame foi maravilhoso. Olha, quer saber? Não tem necessidade nessa igreja, mas eu vou dar uma oferta pela minha generosidade. Não quer saber, não precisa de nada. Olha, a gente está pintando a parede de ouro, mas não está precisando de nada, não. Mas eu não vou dar uma oferta por causa da necessidade, eu vou dar uma oferta por causa da minha generosidade. Eu não vou pagar uma pizza para alguém que está com fome, eu vou pagar uma pizza para alguém que pode ir lá e comprar uma pizza. Mas a minha generosidade vai fazer chamar essa pessoa, vem cá, vou te pagar uma pizza. É a generosidade. Não é a necessidade. Tem gente que é bom na necessidade, mas precisa vir para o nível da generosidade. E tem gente que é bom na necessidade, é bom na generosidade. Ele já entendeu. Ele não precisa ninguém provocar ele para ele ser generoso. Ele é, porque está dentro dele, o Espírito Santo fala, ele ora. Pai, em nome de Jesus, coloca pessoas no meu caminho que eu possa ser generoso. Espírito Santo, fala no meu coração, aonde que eu posso ser generoso em alguma área? Espírito Santo, me dá uma dica aqui. Eu estou tão assim, fluindo no meu negócio. Puxa vida, eu lembro quando o Senhor me tirou do Egito. Quando o Senhor me tirou do Egito, eu era o cara dos 4 mil, dos 5 mil. Agora 5 anos se passaram, eu sou o cara dos 30 mil. E meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui que eu já ia me esquecendo. Não pense você que o valor do salário decide preocupação, generosidade ou necessidade. Não tem nada a ver. Porque se uma pessoa ganha 100 mil, ela tem um negócio, ela ganha 100 mil. E de repente entra um concorrente, um negócio, crise no país e tal, e ela está ganhando 70 mil. Ela ganhava 100, ela está ganhando 70 mil para quem é um bom salário? Para me dar. Mas para ele não. Para ele já está assim, nós não vamos viajar, eu já não vai trocar o carro esse ano, e porque o negócio apertou. Ele está nesse mesmo jeito que o cara ganhava 4 mil e foi mandado embora. Ele está no mesmo jeito. Porque o cara que ganha isso, ele não está vivendo com 20 mil. Ele está vivendo com 70, com 80, com 90, com 100. E aí o que acontece? Ele deixa de muitas vezes ser fiel, ele deixa muitas vezes de ser generoso, e ele deixa muitas vezes de andar até na necessidade. Por quê? Porque agora o que ele tinha, ele não tem. Mas espera aí, mas não tem alguma coisa? Então, nesse ter alguma coisa, o que a gente faz? A gente remodela o quê? Não, a gente não remodela nada. A primeira coisa que a gente faz, vamos tirar 30 mil do orçamento. Quanto que a gente entregava de dízimo? 10 mil. E a oferta? 5 mil. Então agora nós vamos entregar só 5. Então a gente tinha que cair 30 mil, já caiu 10. Não, peraí. Essa conta? Não. Não, essa conta não. Essa conta não. A gente olha para o que a gente vai tirar, mas lembre-se da frase, não se esqueça de que Deus que te deu capacidade de adquirir riqueza. Agora, o Deus que te deu capacidade de adquirir riqueza, ele viu que as riquezas roubaram o seu coração. Isso é sério, irmão.
Tem gente que está procurando um encontro com Deus, não é porque ele está com a alma ferida, não, é porque ele está precisando de recursos. E talvez tenha alguém assistindo agora, ou depois, ou num corte. E eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em trazer uma palavra que liberta o povo que Deus me deu. Posso ouvir um amém aí ou não? Meio forçado aí ou não? E eu estou indo liberar um outro povo. Agora escute, Mateus 6,1. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Agora aqui nós vamos mudar o nível. A sua oferta da necessidade e a sua oferta da generosidade tem a ver com isso aqui? Tem a ver com quem vê? Você tem uma oferta de R$20 hoje para entregar, você coloca no altar. Aí você recebeu essa semana um negócio, não sei de onde, Deus fez um milagre, e você quer entregar uma oferta de 20 mil. Aí você vai vir no altar, no Pix da igreja, ou você vai chamar o apóstolo, vai chamar a pastora, o pastor Jefferson, vai sentar no sofá e vai dizer, olha, eu vim aqui hoje trazer uma oferta de R$20 mil. O que é que você quer? Você quer ser visto pelos homens. Porque do mesmo jeito que você trouxe 20 anos da tua vida os R$20, continua trazendo os 20 mil. Porque a gente não vai poder te recompensar. Pelo contrário, vai até complicar agora. Porque a gente não sabe se agradar você. Você vai entender que a gente está puxando teu saco porque agora você tem dinheiro. Se a gente deixar você mais de lado, a gente não sabe se você vai entender agora que haja o que houver, você vai ter que dar dinheiro. Olha para você ver. É mamão que tem que cair aqui. E a verdade tem que prevalecer. Você está aqui ou não? Você não vai ouvir isso em qualquer lugar. Então nem a sua oferta da necessidade, nem a sua oferta da generosidade precisa ser anunciada aos quatro ventos. Nós podemos sim. Olha, graças a Deus, um irmão, como eu posso falar aqui, o irmão Renato, ele, quando nós fomos plantar uma igreja, ele deu um mimo dele, que era um Fusca. Que ano que era o Fusca, irmão Renato? 75, ele falou, eu vou colocar esse Fusca no altar, eu tenho que entregar o documento para alguém, nunca pediu nada, nunca me exigiu nada, nunca quis ficar, não, ele entregou no altar e resolveu o problema dele, e está lá e continua vindo, eu não vou ficar mandando mensagem para ele, bom dia, boa tarde, boa noite, ai Renato, você é uma pessoa maravilhosa, não, é vida que segue, por quê? Porque eu não posso dar uma colheita para ele, quem pode dar uma colheita é o Deus. Você podia fazer mais alguma coisa aí. Escute. Escute. Essa agora é um outro nível. Diga necessidade. Diga generosidade. E diga honra. Olha, irmãos, essa está escasso. Eu não estou falando que não tem. Eu estou falando que está escasso. A da honra. Eu não vou falar da família dos outros, porque senão pega a mão. Eu vou dar o exemplo da minha família, para você entender. Se eu estou lascado e ferrado, mas lascado e ferrado, a minha filha, ou o meu filho, chega e fala assim, pai, eu trouxe aqui uma cesta básica para o senhor, trouxe um chinelo havaiana para o senhor usar, e trouxe uma bermuda e uma camiseta para o senhor não andar do jeito que o senhor está. Essa oferta foi da necessidade. A minha filha foi lá na cidade, ou o meu filho, e ela viu um chaveirinho do Flamengo, claro, cantaram o hino do Corinthians no meu aniversário, mas Deus já falou que vai vingar isso. Ela fala, pai, eu vi chaveirinho custou R$20. R$50.
Opa, eu vi chaveirinho aqui, pô, vou levar meu pai. Essa oferta é do quê? Generosidade. Não precisava me dar nada, velho. Não precisava me dar nada. Agora, eu começo a vender livro, dá um amém aí, né, irmão? Aí eu começo a pregar fora e tal, não sei o quê, Deus vai prosperando, e vai e tal, troca de carro, arruma uma casa maneira para morar, e os invejosos que se lasquem longe, eu vou repetir, Deus vai te abençoar tanto que os invejosos vão morder a orelha. Não, tem uns que não querem, você vai ser tão abençoado que os invejosos vão morder a orelha. Aí ela chega para mim, fala assim, pai, seu aniversário, eu comprei um Rolex para o senhor. É necessidade? É generosidade? É honra. Eu não preciso, se eu quiser eu compro um Rolex. Ela teve que dar a vida dela, ou o irmão dela dar a vida dela, para comprar um negócio para mim, que poderia ser uma troca de um carro para ela, mas eu não preciso. Eu estou rico. Teu Deus é rico. Ele não precisa de nada que você tenha. Nada. Nada. Porque a oferta de honra é um nível muito escasso? Porque não é generosidade, não é necessidade, porque ele não precisa de nada. Então é uma oferta de reconhecimento. Os jogadores vão almoçar em restaurantes. Eu vi um podcast de um jogador muito famoso que parou de jogar. Eles vão almoçar no restaurante, não paga. Não é porque ele não quer, o dono não deixa. Bate uma foto, põe lá. Ele vai numa loja, ele vê um tênis, o cara fala, não, você não vai pode levar o tênis. Bate uma foto comigo aqui, manda um áudio para o meu filho e tal, tal, tal. Só que ele falou que quando o jogador para, ele chega no restaurante, os caras batem foto e mandam conta. Ele chega na loja, os caras batem foto e mandam conta. Por quê? Porque agora não tem mais o reconhecimento. O nível de oferta de honra é o nível do reconhecimento. Não é o nível da necessidade, não é o nível da generosidade, mas é o nível do reconhecimento. Eu não sou massa de manobra. Começaram a falar de pastores famosos aí que usam Rolex. Larga de ser bobo. Isso é problema dele. Não tem problema nenhum não. Ah, porque ele tem um carro de $500 mil. Não seja cabeça de manobra. Eu conheço pessoas que foram pregar em alguns lugares, o cara deu 30 mil para ele. Pregou 50 minutos. É um comedor de arroz e feijão, eu chego numa igreja, o cara dá R$500, eu preguei 1 hora. E eu fui numa outra igreja, o cara me deu R$5 mil. Pregar 1 hora. Pensa. Cara exponencial. Você não tem noção quanta grana a pessoa recebe de YouTube. Você não vai ser massa de manobra. Deus te deu inteligência. Critique, faça pergunta. Cara super famoso. Eu não tenho ninguém aqui na igreja hoje, diga amém, hoje, que amanhã não sei, que possa me dar um Rolex, não sei o da Shopee. Mas pode ser que amanhã possa ter. A Bíblia diz que o pastor deve conhecer o estado de suas ovelhas. Se não tem ninguém me enganando, eu acredito que ninguém pode pegar 70, 80 mil e lá comprar um relógio, hoje. Mas amanhã pode, sim ou não? Sim ou não? Aí você me dá um relógio, 80 mil. Tem que tirar, tem que até levar na Universal para consagrar, para não ter inveja, na sexta-feira forte. Qual o problema? Deus não falou? Eu vou aumentar suas casas? Eu vou aumentar seu ouro? Porque sou eu que te dou capacidade de adquirir pobreza? É o que está escrito?
Sou eu que te dou capacidade de adquirir pobreza? Não, sou eu que te dou capacidade para adquirir riqueza. Abre as suas mãos aí, abre. Eu quero declarar que você vai andar nos 3 níveis de honra. Você vai andar na generosidade, você vai andar na necessidade e você vai andar na honra. Só quem recebe dá um aplauso aí. Quem está comigo até aqui? Vou te provar na Bíblia que não tem a ver com dinheiro. Isso coloca aí, 2 Coríntios 8:1. 2 Coríntios 8:1. Agora, irmãos, olha o que Paulo fala. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, que Deus concedeu à igreja da Macedônia. Olha aqui, da graça, agora vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. A igreja da Macedônia andou nos 3 níveis numa mesma mensagem. Então não tem a ver com quanto você ganha, se você é rico, se você é pobre, porque nós estamos falando de uma igreja pobre. Falou, eu reconheço esses homens, eu estou vendo a necessidade, mas Deus nos deu graça para transbordar em rica generosidade. Aleluia! Meu Deus, isso é um seminário de libertação, irmão. Eu estou indo falar para 1000 pessoas isso. Abre suas mãos aí, abre. Eu quero declarar que Deus vai dar riqueza esse ano para vocês aqui. Quem não recebe, aí não faz nada não, mas quem recebe, faz um barulho aí para eu ver. Irmão, escute isso. Vou voltar na viúva de Sarepta. Ela tirou da boca dela e do filho dela. Por quê? Honra. A necessidade era dela. A honra era do profeta. Imagina, se eu chego num restaurante, a irmã lutou, vigia carro, juntou R$20, eu chego e falo assim, deixa eu comer esse pratão aí de arroz, feijão, bife acebolado, ovo, batata frita e salada de tomate e uma coquinha gelada. E ela levanta, e eu sento e alguém filma e sai lá no Fuxico Gospel, pastor pilantra come o prato de comida da irmã. Só que o Fuxico Gospel não vai colocar a palavra, minha irmã, não vai faltar mais nada para você. Você vai ficar com a palavra do Fuxico ou você vai ficar com a palavra do profeta e de Deus? É uma escolha. Você tem que decidir quem é que você vai ouvir na vida. Tem alguém aqui ou não? Jesus era um bebê, diga bebê. Bebê. Mais forte, bebê. Levaram especiarias caríssimas. Ouro, mirra. Bebê usa isso? Bebê tem necessidade disso? Por que levaram? Reconhecimento de quem ele é. Meu irmão, levanta sua mão aí, levanta sua mão. Eu quero declarar que hoje esse nível de honra está entrando na tua vida. Dá um aplauso ao Senhor aí. Escute. O poder da administração. E aqui eu encerro. Digo poder. Não, vocês estão loucos, vocês estão fracos, irmão? Diga aí, o poder da administração. Qual de vocês, coloca aí para mim, Lucas 14, 28.
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Ei, Jesus dá um exemplo prático e não cita oração. Não cita Deus falar com você. Não cita o anjo anunciou alguma coisa. Não cita. Ele fala para você sentar. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque estamos de pé emocionado. Quem está comigo nisso, diga amém. De pé emocionado. Tem um amém, meu rei, ainda, que ficou melhor ainda. Diga todo mundo, amém, meu rei. Jesus. Não é o rei eu não, o rei Jesus. A gente está emocionado, quantas coisas a gente faz emocionado. A gente faz sacrifícios que não são sacrifícios, são idiotices. A gente toma decisão que não é por amor, é por idiotice. A gente faz escolhas que não é por uma visão de Deus, é por uma visão egoísta. Quem está aqui, diga glória a Deus. Eu sei que ficou diferente agora aqui, mas daqui a pouco melhora. Uma coisa é uma fé inteligente na palavra. Outra coisa é colocarmos de maneira profética o que se assentar, pegar um papel e uma caneta resolveria. Olha, irmãos, em breve eu vou lançar um livro aí. Está pronto. Mas eu já estou com um outro para falar. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente ouve e não acredita. Diga, tem coisas que eu ouço e eu não acredito. E aí a Bíblia fala para a gente escrever livro. Mike Murdock, ele disse assim: o seu inimigo nunca te ouvirá falar, mas ele lerá os seus livros. Forte? Forte, hein? Quem sabe que você precisa é ajustar as suas emoções. Quem sabe que você precisa é um papel e uma caneta. Ao fazer o desejado, você pode contribuir negativamente para a sua semeadura. Repete comigo. Ao fazer o desejado, você pode contribuir negativamente para a sua semeadura. Você vai no limite de tudo que você tem, de tudo que você recebe. Primeiro aperto, você ainda está crente, você segura o dízimo, mas a oferta você já não aguenta. Segundo nível, você segura o dízimo. Terceiro nível, você já quebra o dízimo. Por quê? Porque o que você fez de desejado está roubando de você o poder de semear. Você tinha um recurso, você investia no conhecimento da tua área, tua profissão. Aí você pegou, foi ganhando mais, entupiu os seus recursos. Aí você deixou de investir na sua área. Aí depois de 2 anos, 4 anos, você já não colheu mais nada de novo. Você já não tem mais nada criativo. Por quê? Porque você foi roubando o poder da sua semeadura. Quem está aqui? Muito cuidado. Por isso que eu falo, não vende as tuas férias. Porque se você está vendendo as suas férias, você me perdoe. Mas você está dando um tiro que vai acertar em você. Ah, mas eu tenho que terminar a minha casa. Esse tiro é porque você está fazendo uma casa que você não podia. Porque esse tiro vai acertar teu pé.
Aí não pode participar de nada que a igreja apresenta. Não pode dar R$ 100 fora do dízimo, porque não tem condições. Porque eu estou pagando meu carro, porque eu estou pagando minha viagem, porque eu estou pagando meu lote, porque eu estou pagando não sei o quê, porque eu estou pagando meu consórcio, eu não tenho. Então, aí você lembra de Deuteronômio. Você esqueceu. Você fez seu orçamento de um jeito que agora eu não caibo mais dentro. Tem alguém aqui ou não? Ao fazer o desejado, você pode contribuir negativamente para a sua semeadura. E não adianta, irmão. Você não planta hoje, vai colher o que amanhã? Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Não se esqueça, ao se ver apertado, é muito mais fácil deixar de entregar seu dízimo, deixar de entregar sua oferta, do que remodelar seu orçamento. Ao passo que a primeira coisa que você deveria remodelar é o seu orçamento. Quem está comigo? Quem está comigo? Nós precisamos jogar luz nesse assunto, irmão. Nós precisamos jogar luz nesse assunto. E às vezes os maus testemunhos lá fora a gente acaba pensando diferente, mas Deus falou comigo. Pode seguir aí, meu irmão. Não vai ensinar o povo dos outros, não. Primeiro você prega lá na sua igreja. Ensina teu povo primeiro. Hoje é pleno domingo. Eu falei, o quê? Quarta-feira. Vou quarta, Deus. Não, quarta-feira tem menos gente. Domingo agora já vai ter menos gente. Tem que ir viajando, passeando. Mas é quarta-feira agora mesmo. É domingo agora mesmo. Quem está aqui, diga amém. Quem está aqui, diga amém. Irmão, o que vai mudar a nossa vida é muitas vezes a gente viver um confronto. A minha falecida avó Alda, eu uso esse exemplo muitas vezes, não sei se faz tempo que eu não uso aqui, mas ela tinha um problema de rachadura no calcanhar e ela frequentou um dos melhores médicos da região. E não curava a véia, e a véia cada vez pior com a rachadura, até que um dia minhas tias tiveram coragem e disseram para o médico, a mãe não faz descanso, a mãe não passa o creme, a mãe não faz a compressa, a mãe não levanta a perna, ela não faz nada, doutor, cozinha igual maluca, anda igual maluca, cuida dos cachorros igual maluca, capina igual maluca, ela não faz nada. A minha tia ouviu do médico assim, dona Alda, a senhora então vai me fazer um favor. Se não for para a senhora me obedecer, procure outro médico. Porque a senhora faz uma propaganda ruim do meu nome. A minha avó ficou brava, irmão. Minha tia falou que a minha avó fechou a cara. Não volto mais nele. Não volto mais nele. Médico não sei o quê. Médico não sei o quê. Lá, minha tia passou na farmácia, comprou os medicamentos tudo de novo, já tinha mudado. Só leva a senhora no outro médico se a senhora fizer. Aí melhorou. Por quê? Porque ela não só ouviu, mas ela praticou. Voltou no médico, está tudo certo. Quantas vezes você vai precisar ouvir a mesma coisa que está escrito? Porque se eu ouvir o que eu falo, eu estou com algumas tintas no carro para pintar algumas paredes. Você pode não gostar da tinta. Você pode não gostar. Mas eu posso pintar essa parede, não gostei. Ah, não gostei. Ok. Tem coisa que eu não gosto, sou eu também. Está tudo bem. Agora, quando a Bíblia diz, se você não tem a fé, tenha a obediência. Se eu pedir alguma coisa para os meus filhos, eles nem precisam fazer com fé e vou ser mais ousado, nem com amor. Mas eles têm que fazer porque me respeitam. Tem hora na vida da gente que a gente nem precisa ser amado, não sei se você já te ouviu isso. Você não precisa ser amado. Tem hora na vida que você só precisa ser respeitado. Eu vou repetir que eu vi que tem gente que escandalizou. Se eu tiver que escolher a Érica entre me amar e me respeitar, já falo para ela, me respeite. Porque o amor é sazonal. O respeito não. O respeito é estável. Deus, Ele quer ser amado? Sim. Mas Ele quer ser respeitado. Por isso a palavra temor. Ele não fala medo.
Porque temor é amor com respeito. Quem recebeu aí? A palavra temor é amor com respeito. Eu quero os dois. Claro, eu quero que a Érica me ame, viu, Érica? Mas se tiver que optar, você ficou escandalizadinho? Meus filhos, se eu tivesse que dar um sentimento para eles, eu daria o respeito. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Deus, na Bíblia. Jesus, ele disse assim: quem me ama, faz a minha vontade. Não me ama só. Ai, eu amo Jesus. Ai, Jesus, meu coração. Ai, Jesus, estou chorando. Ai, estou chorando. Jesus falou, eu quero que vocês façam a minha vontade. Quem está aqui? Feche seus olhos. Será que você não precisa fazer uma faxina? Mateus 25, 23 diz: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venham e participe da alegria do seu Senhor. Olha aqui para mim. O problema de Deus não é a quantidade. É o nosso problema, a quantidade. Tem gente que diz assim, o dia que eu tiver. Nós lemos. Lembre-se de cumprir as ações da fé. E cumprindo as ações da fé, não retira de você a responsabilidade de cuidar e de administrar o que Deus está entregando nas suas mãos. Quem recebeu essa palavra, diga amém. Fique de pé. Eu quero orar por você.